Bom dia, irmãos, amigos. Com grande alegria, em nome do Bispado de Rio Grande da Serra, venho para deixar algumas palavras para nós nesse dia maravilhoso. Irmãos, estamos passando por tantas dificuldades, no mundo, onde nós estamos vendo muitas pessoas sofrendo, também muitas pessoas se aproveitando da situação, mas nós, como povo da Igreja de Cristo, temos que estar em sintonia com Ele para tentar entender o que o nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo quer nos ensinar nesse momento. Sabemos e temos fé que essas coisas vão passar, mas que quando isso acabar, que possamos ter nos tornado pessoas melhores e um melhor discípulo de Cristo. Para iniciar esse discurso, a minha mensagem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre 3º Nef 24:14. Em 3º Nef 24:14, o Senhor ele está pregando para o seu povo, os nefitas, e algumas pessoas ficam questionando o Senhor em algumas situações. As pessoas elas achavam que ela estava servindo ao Deus vivo, mas não estava servindo da maneira correta. E trazendo para os nossos dias, como que isso pode acontecer conosco? Quando por algum motivo deixamos as coisas do Senhor e damos prioridade em outras coisas, como não vir para uma reunião de domingo, quando não ministramos o sacramento dentro dos nossos lares, logicamente com autorização do bispo, nesse momento que estamos vivendo, é um privilégio nós podermos ministrar o sacramento para nossos filhos, nossas esposas. E quando não fazemos essas coisas, em 3º Nef 24:14 fala assim: Vós dissestes, inútil é servir a Deus, e o que nos aproveita? Temos guardado suas ordenanças e andado de luto diante do Senhor. Lá no 15 fala: Bem-aventurados são os soberbos. São enaltecidos os que praticam iniquidades? E os que tentam a Deus são libertados? Uma pergunta que o próprio Salvador fez. E o Senhor fala, que muitos não têm andado corretamente perante Ele. E os soberbos, eles não são bem-aventurados. Os que praticam iniquidade também não são bem-aventurados. Isso o próprio Salvador disse. Mas mudando um pouquinho, irmãos, eu gostaria de falar para os irmãos, aqueles que me conhecem um pouco mais a fundo, sabem que eu gosto muito de plantações, gosto de árvores, gosto de flores. E ao mudar de casa, eu acabei levando algumas mudas, algumas sementes de plantações e levei para a minha casa que eu mudei. E ao plantar algumas mudas, eu tive que cuidar delas, dar amor, regá-las e ter fé que elas iam me retribuir de alguma forma. E há pouco tempo começou a dar flores, as árvores, os raminhos ficaram lindos, começaram a dar umas folhas viçosas. E assemelhando com o Evangelho de Cristo, eu pude ver que tudo isso aconteceu porque eu cuidei delas e eu tive fé. E a fé vem de quem? Do nosso Salvador. E tudo aconteceu porque Ele permitiu que tudo foi criado espiritualmente. O Senhor fala, lá em Doutrinas e Convênios 82:10. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tem promessa nenhuma. Eu fiz o que tinha que fazer para as plantas e elas ficaram lindas e maravilhosas, porque é uma promessa do Senhor. Trazendo para o Evangelho, eu gostaria de usar 4º Nef, lá no livro de Mórmon.
Naquela época, fala que todos os povos, né, tanto os lamanitas quanto os nefitas, foram convertidos ao Senhor. Que a grande alegria aconteceu naquela época. Não havia contendas, nem disputas. Mas lá no versículo 5, fala também: as obras eram boas e maravilhosas. Eram feitas pelos discípulos do Senhor e havia muitos milagres que esses discípulos faziam nessa época, devido ao coração das pessoas estar voltado a Cristo. Lá no 10 fala: e o povo se fortaleceu e multiplicou-se com grande rapidez e se tornou um povo agradável aos olhos do Senhor. Por que isso? Porque todos tinham aceitado o Evangelho de Cristo, todos tinham se convertido e todos guardavam fielmente as palavras do Senhor e dos profetas. Lá no 13, e não havia contendas e só havia milagres pelos discípulos. Lá no versículo 24, de quarto Nef, continuando, fala: e havia-se passado 200 anos e começou a haver algumas contendas entre os povos. Eles começaram a se tornar orgulhosos com as luxúrias e as coisas do mundo. Começaram a ficar poderosos, né? Já começaram a esquecer um pouco das coisas do Senhor. Lá no 26, eles começaram a se dividir entre povo, porque aqueles que eram mais ricos começaram a se separar dos mais pobres, começaram a organizar igrejas para si mesmos, a fim de obter lucros, e começaram a renegar o Evangelho de Cristo. Lá no 43 fala: todos ficaram orgulhosos. Que triste. E aí o Senhor começou a ter que castigar o seu povo. Porque ele deu as bênçãos, ele promete. Se fazer o que eu digo, mas se não fazer, não tem de promessas nenhuma. E o Senhor ama tanto o seu povo, que ele falou: vou ter que mostrar para ele que eu sou Deus. Então, irmãos, voltando para falar sobre a semente. Todos nós temos uma semente que foi plantada no nosso coração quando conhecemos o Evangelho de Cristo. Quantas alegrias tivemos ao frequentar a igreja, ao frequentar a casa dos irmãos, dos amigos, nosso testemunho se fortaleceu, se tornamos um povo agradável aos olhos do Senhor. Lembrando dos nossos pioneiros, aqueles que nós, quando começamos a frequentar a igreja, nós lembramos daqueles irmãos valentes, que muitos já não estão conosco, e nos ensinou tantas coisas. E por algum motivo nós fomos deixando a semente, deixamos de tratar dela no nosso coração, e a semente foi ficando lá parada. Porque nós não tratamos, não demos mais água para ela. E qual que seria essa água do Evangelho? Deixamos de ler Escritura, deixamos de fazer nossas orações, deixamos de frequentar a igreja, de tomar o Santo Sacramento. Logicamente que o nosso testemunho ele vai ficando fraco. Que possamos, irmãos, pensar o que nós queremos para a nossa vida e para a nossa família. Olhamos para os nossos filhos e muitas vezes nós pensamos: eu tenho um bom emprego, tenho uma boa casa, não falta alimento, meus filhos têm saúde. Mas, irmãos, está faltando o principal, que é o Evangelho de Cristo. É isso que nossos filhos precisam, nossas famílias precisam. Irmãos, lá em Lucas 15, 3, o Senhor fala de 3 parábolas lá. A parábola da ovelha, a da moeda perdida e do filho pródigo. O que essas 3 parábolas têm em comum? As 3 falam de coisas perdidas. Não importa por que elas se perderam.
Então, irmão, não importa por que nós se perdemos, por que nós, por algum motivo, se afastamos do Evangelho de Cristo. Não importa. O que importa é que para Cristo nada está perdido. Então, aquela semente que está no nosso coração, o Senhor sabe, o Senhor nos conhece. Então nada está perdido, irmãos. E o que eu peço, em nome do Salvador Jesus Cristo, não importa por que você não voltou ao Evangelho de Cristo. Não importa o que você está passando, o que você fez. O Senhor sabe todas as coisas. E eu faço o convite para que todos que estão me ouvindo voltem. Voltem. Cristo está te esperando de braços abertos. Cristo nos ama. Irmãos, ainda não é o fim dos tempos, mas a segunda vinda está próxima. Eis que é o momento de voltarmos a Cristo. É hoje. Eu amo cada um de vocês e imploro que essas palavras toquem os nossos corações. A igreja é de Cristo, não é do homem. Ele que comanda esse evangelho. Irmãos, quando tudo isso passar, que possamos ser melhores e voltarmos. Esse é o convite que eu deixo a todos vocês e o meu amor. Nós temos um profeta vivo, que nos preparamos para a conferência, para sermos nutridos. Eu amo o profeta, amo o Salvador Jesus Cristo e sei que esta igreja é dele. E deixo essas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.